Olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso de fitoterapia na atenção básica. Bom, dando início ao nosso mini curso, vou comentar com vocês a respeito de diversas espécies medicinais, vegetais, que podem ser empregadas no contexto da atenção básica e em outros contextos também. A primeira que será abordada é a erva cidreira. Eu trouxe uma amostra dela, que eu tenho aqui no quintal. No caso dessa erva cidreira, se trata da Lípia alba. Então, ela é diferente da Melissa officinalis, que é a erva cidreira que, inclusive, apresenta mais pesquisas científicas a respeito dos usos delas. Porém, essa erva cidreira, cujo nome científico é Lípia alba, foi selecionada em função do fácil cultivo dela aqui na região. Então, voltando àquela questão que nós já discutimos anteriormente, em relação à seleção das espécies, um dos critérios importantes é justamente essa questão da facilidade do cultivo. Então, por isso, foi selecionada essa erva cidreira e não outras. Eu coloquei a questão da família aqui, e não nas outras espécies, para chamar a atenção que a Melissa officinalis é da família Lamiácea, então é diferente, inclusive, a família, botânica. Aqui eu tenho uma foto dela, mais aproximada, para vocês poderem perceber melhor essa questão de como que são as inflorescências dela, como que as folhas se inserem no caule, como é que é o caule. Se trata de um arbusto exuberante, bem vigorosa, e ela tem algumas variedades. Por exemplo, essa daqui, uma variedade com as folhas menores, e eu tenho variedades com as folhas maiores também. Então, é uma das espécies que aqui na região é das mais utilizadas. Assim como a Melissa officinalis, ela é utilizada como uma planta calmante, mais nessa parte, de repente, de dificuldade para dormir, que é um problema bastante sério e que tem acometido muitas pessoas. Lógico que, assim, tem situações em que a pessoa vai precisar de um acompanhamento médico, vai precisar de um acompanhamento em outro nível de atenção, uma atenção secundária, por exemplo. Porém, na atenção básica, é possível trabalhar com essa questão das espécies calmantes, nesse sentido, de repente, de uma insônia eventual. Então, é importante nós termos um repertório de espécies que podem ser utilizadas nessas situações. E, no caso aqui da região, a erva cidreira é uma delas. Aqui eu coloquei, foto de um outro exemplar. Essa foto foi tirada por mim numa horta comunitária da cidade. Aí já percebam que as folhas dessas são um pouco maiores. E no caso dessa espécie, é uma espécie aromática. Então, ela apresenta óleo essencial, as folhas, elas são de mais fácil extração, então, disso decorre que é importante o preparo dela por infusão. Então, é importante fragmentar essa planta e adicionar uma xícara, verter água fervente sobre ela e deixar com um pires coberto por uns 15 minutos para a extração completa. Depois eu vou mostrar um vídeo dessa forma de preparo e outras. Então, aqui, no caso, a erva cidreira Melissa officinalis, nós não inserimos ela justamente pela dificuldade de cultivo aqui, é uma planta já mais frágil, menos resistente a essa questão de seca, de calor excessivo. Bom, no caso aqui não é nem calor excessivo, é mais a questão da seca mesmo. Então, as inflorescências são diferentes, a planta é diferente, mas em outras regiões ela pode ser usada, por exemplo, no sul do país, em hortas medicinais, eu já vi essa espécie sendo cultivada com sucesso. No caso da erva cidreira, podem ser utilizadas as folhas e as flores também. Outra espécie que é muito comum aqui é o capim-santo, que conforme a região de onde vocês vêm, o nome popular é diferente. Então, tem capim da Lapa, capim-limão. Então, são outros nomes populares utilizados para denominar essa espécie do Cymbopogon citratus. Então, são usadas as folhas. Eu coloquei nessa foto uma touceira de capim-santo, ele também se desenvolve muito bem, em todas as regiões onde eu já passei, tenho percebido que ela se desenvolve bem, inclusive, tanto em regiões mais úmidas quanto em regiões mais secas, ele tem um bom desenvolvimento. Eu colhi aqui, só que assim, o meu, ele tá precisando de manejo, então quando ele fica com essa parte mais amarronzada, significa o quê? Que precisa ser podado e ele precisa crescer novamente.
Então, o mesmo acontece também com a erva cidreira. Então, nós precisamos nos atentar também em relação a essa questão do manejo das plantas medicinais, tá? Porque, em geral, quando a planta está adulta, né, isso vale tanto para o capim-santo quanto para a erva cidreira, ela tem maior produção das substâncias ativas, e conforme ela vai envelhecendo, essa produção diminui, então é importante sempre haver essa renovação, e nesse caso é possível, eles aceitam poda de uma forma muito fácil, e depois eles se desenvolvem muito facilmente também. Então são duas espécies, né, que podem ser utilizadas. Eu gostaria de mostrar uma outra espécie aqui, ó, muito semelhante ao capim-santo, só que ela tem um crescimento no sentido mais lateral. O capim-santo, a maior parte das folhas tem um crescimento mais vertical, e o odor é completamente diferente. Então, esse aqui é a citronela, que ela precisa ser diferenciada do capim-santo, porque essa não é para ingestão, essa é mais no sentido de repelência de insetos. Então, só para a gente também entrar nessa questão, que é muito importante, da diferenciação entre as espécies. Então, eu preciso ter muita certeza a respeito das espécies que eu estou utilizando. No caso daquele programa de fitoterapia que eu mencionei para vocês, lá do Ceará, eles têm hortos de plantas medicinais de referência que servem como fornecedores de mudas para os demais plantios. Então, é interessante, né, também a gente tem em cada cidade esses hortos de referência. A próxima, aqui é denominada colônia, ou água de colônia, Alpinia zerumbete, também tenho ela no quintal, então eu trouxe também a planta mesmo. Ela tem uma inflorescência muito bonita, com um odor muito agradável, e quando a planta se abre, só para, né, vocês perceberem melhor como é que ela se desenvolve. É uma planta que também é utilizada como ornamental, vou mostrar aqui uma foto dela. Essa inflorescência, ela vai, na verdade, as flores, elas vão abrindo aos poucos. Então, é bem interessante que quando ela está nesse processo, né, de floração e de abertura das flores, nós podemos usar, por exemplo, né, uma flor dessa para o preparo de um chá, aí depois, vamos dizer, de manhã, outra no dia seguinte, outras flores vão se abrindo, e à medida que elas vão se abrindo, nós vamos utilizando as flores abertas. Então, em geral, quando se usam as flores, é importante que elas estejam bem desenvolvidas. E aqui, no caso, também seria o preparo do chá como infusão. Um outro exemplar, na unidade de saúde da família, onde nós desenvolvemos, né, uma horta de plantas medicinais, aqui com as inflorescências, na verdade, com as flores mais fechadas, e aqui mais aberta. No caso dessa espécie, as folhas também podem ser utilizadas, tá? Então, as folhas, como vocês podem perceber nessas fotos, vou voltar nessa foto anterior, as folhas, elas são muito grandes. No preparo de um chá é usado apenas uma parte dessas folhas, e as flores também podem ser utilizadas. Uma outra forma, através do qual essa espécie pode ser empregada, é como uma tintura, que seria uma solução hidroalcoólica. Na verdade, uma extração, é feita uma extração hidroalcoólica dessas inflorescências, por exemplo. Eu vou mostrar também, né, um vídeo para vocês com esse preparo de uma forma mais caseira dessas soluções hidroalcoólicas, que, no caso, quando elas são padronizadas, no sentido em relação à massa de planta adicionada, né, tendo uma proporção exata em relação ao extrato obtido, nós denominamos tinturas. Então, são as tinturas que são formas farmacêuticas utilizadas já desde a antiguidade, e que têm sido resgatadas atualmente. Cada vez mais as farmácias têm disponibilizado, cada vez mais os prescritores têm indicado as tinturas. Outra espécie que é interessante é a camomila. No caso, nós usamos as inflorescências. É uma espécie que exige mais cuidado quando é cultivada em regiões mais secas, como aqui. Essa outra foto é justamente de uma camomila cultivada aqui na região, na cidade vizinha, em Barra do Choça. Então, nós podemos observar, assim, essa formação, né, de inflorescências, parecida com uma margarida. Então, na verdade, é da mesma família, né, da margarida, dos girassóis. Então, se tratam de inflorescências, são conjuntos de flores, e justamente a parte que é utilizada são essas inflorescências. Então, no caso dessa espécie, a forma como eu mesmo adquiro é mais no sentido de comprar em lojas de produtos naturais mesmo, pelo pouco cultivo dela que existe aqui na região. Mas, apesar de ter, né, essa questão mais, né, limitante em relação ao cultivo, ela foi inserida
justamente por ser uma espécie de uso tradicional muito intenso no mundo todo, já com muita experiência de uso em relação aos seus efeitos, inclusive ansiolíticos, e para questões também, né, como anti-inflamatório, em questões de cólicas. Então ela tem uma planta que é bastante interessante. As plantas que eu mencionei anteriormente, na verdade é lógico que elas também têm outros usos. Um material mais completo sobre essas plantas, eu vou disponibilizar, né, no site do projeto, esse material todo, né, para vocês terem acesso a um material mais aprofundado de cada uma dessas espécies. Então, o objetivo agora seria mais apresentá-las e falar de uma forma mais resumida a respeito do uso delas. O interessante que eu gosto, né, de mencionar nesse caso, comparando a questão da camomila com a erva cidreira, com o capim-santo, que são espécies que são nativas daqui do Brasil, a questão da falta de valorização, né, do conhecimento tradicional que nós temos. Então, se nós compararmos, né, essa questão, na verdade, a camomila, ela tem sido muito utilizada no mundo todo, especialmente na Europa, em função desse grande, né, desse intenso uso tradicional lá, e lá é mais valorizado, né, essa questão do uso tradicional, da experiência dos profissionais com as plantas medicinais, é algo que a gente precisa resgatar, essa questão de valorizar as nossas espécies, porque muitas vezes elas são mais valorizadas, né, fora do país do que aqui. Então, essa aqui é uma espécie, aqui é só para mostrar a questão das folhas, tá? Elas são bem fininhas. Essa característica é importante pelo seguinte: tem uma espécie que é conhecida aqui na região como artemijo, que é muito parecida, as inflorescências são muito parecidas com a camomila, só que as folhas são completamente diferentes. Por isso que eu, né, resolvi mostrar essa questão de como que são as folhas da camomila. No caso, quando se compra essa espécie, aqui eu tenho, né, um exemplo de um material que foi adquirido já seco, então no caso aqui, ela fica até mais escura um pouco, né, no caso essas flores claras, né, essas flores bem branquinhas, elas ficam mais pálido, né, o amarelo não fica tão vistoso assim também, mas eu tenho como conservar essa planta por mais tempo e comercializar, então por isso que se comercializa dessa forma, né, e a forma como eu tenho adquirido essa espécie. Outra espécie que é nativa no Brasil também, o maracujá, no caso a Passiflora edulis. Tem diversos tipos de passiflora, tá? Eu coloquei a Passiflora edulis porque é a espécie de passiflora mais cultivada no Brasil. Então, cerca de 95%, né, dos maracujás que são cultivados no Brasil são Passiflora edulis. Aqui, que é justamente aquele maracujá cujo fruto é comercializado. Só que o detalhe é o seguinte: a parte da planta que é utilizada, no caso do preparo dos chás medicinais, são as folhas. Então, aqui eu tenho bem característica, que é a flor do maracujá e as folhas dessa Passiflora edulis, que então seria o maracujá azedo, maracujá amarelo, tem pessoas que chamam maracujina. Então, na verdade, aqui, a parte utilizada, né, seriam as folhas. É uma planta muito cultivada, mas como ela é cultivada mais no sentido da obtenção dos frutos, nesses cultivos são usados agrotóxicos, é importante a gente conhecer, né, de onde vem esse maracujá, se nós desejamos fazer o uso medicinal. Tá? No caso, essa espécie de maracujá não é a espécie que é nativa, assim, aqui na região. Nós temos outras espécies de maracujá, só que no caso dessas outras espécies, realmente o conhecimento sobre elas, as informações, tanto de uso tradicional, quanto as pesquisas científicas, então, tenho indicado mais essa Passiflora edulis, em função de um registro, tanto de tradição de uso, quanto de pesquisas mais na área de farmacologia. Tá? Para essas espécies que eu estou mencionando, né, até agora, a maior parte das pesquisas é realizada em animais. Então, eu tenho, no caso da camomila, eu ainda tenho alguns estudos clínicos, mas, de qualquer forma, são poucos, né? Então, todas essas espécies são espécies utilizadas mais em função do seu uso tradicional e da segurança, né, de uso. Então, são espécies que já são mais seguras no sentido de não gerarem efeitos adversos graves, que levem, né, Até aqui, eu falei de espécies que têm mais um efeito no sentido de induzir o sono, no sentido de ter um efeito mais calmante, mais ansiolítico, mais, assim, nesse sentido.
tá? E todas elas aí preparadas na forma de infusões ou de tinturas, né? No caso aqui, maracujá, alpínia, também a própria camomila, na forma de tinturas. Lembrando daquilo que eu coloquei no começo, que muitas vezes, né, a pessoa vai precisar de um outro tipo de tratamento, mas de qualquer forma, é importante a gente ter essas plantas como um recurso terapêutico, né, como uma opção, como algo para melhorar a resolutividade das ações em saúde, no caso da atenção básica. A próxima planta, o alecrim, ele já tem um efeito um pouco diferenciado. Ele já é uma planta muito estudada, assim, mas não é no sentido também, né, mais farmacológico, mas tem se intensificado o estudo dele no sentido dos efeitos antidepressivos. Então, não tem tanta pesquisa quanto, por exemplo, não tem tantas pesquisas quanto, por exemplo, a valeriana, mas são plantas que são de mais fácil acesso, por isso que elas foram selecionadas. No caso do alecrim, então, teria mais essa questão como um antidepressivo, não é por esse lado do efeito sedativo, indutor de sono. Uma questão importante do alecrim, que na verdade a gente precisa estar atento a essa questão do nome científico para todas as plantas, é que houve uma mudança. Então, ele é conhecido há séculos como Rosmarinus officinalis, era o nome científico dele, mais recentemente ele foi reclassificado. Então, na verdade, o nome científico atual é Salvia rosmarinus. Então, é importante, quando a gente estuda plantas, acompanhar também essas mudanças em relação aos nomes científicos. Então, no caso aqui, o Rosmarinus officinalis, ele passa a ser uma sinonímia científica. Então, ele continua sendo um nome que é válido no sentido, né, de que todas as publicações que foram realizadas, é um nome, né, registrado com uma sinonímia. Eu tenho usado muito, assim, sites de jardins botânicos, o site da Flora do Brasil, para conferir essa questão sempre, né, dos nomes científicos e das sinonímias. Por exemplo, no caso do alecrim, a maior parte das publicações, elas estão com o nome de Rosmarinus officinalis ainda, porque essa mudança foi mais recente. E isso acontece em função do desenvolvimento, né, científico nessa área de botânica, então muitas vezes é necessário fazer essa atualização. Nos materiais que eu vou, né, disponibilizar no site, tem o nome científico atual de cada espécie, o nome científico aceito, e também as sinonímias científicas. De repente vocês têm acesso a algum material onde consta um outro nome científico, e aí fica, né, mais fácil para vocês saberem se aquele nome científico se refere à mesma espécie ou não. Mesmo, né, os nomes científicos, eles mudam, mas existe sempre um que é um nome científico aceito. O alecrim, ele é bem conhecido, ele é uma planta que é originária do Mediterrâneo, mas ele tem se desenvolvido muito bem aqui no Brasil. Essas daqui são exemplares da horta da unidade de saúde, esse daqui da horta comunitária do CSU, as duas daqui de Vitória da Conquista. As folhas, né, são bem características, o odor também. Então, uma dificuldade justamente desses cursos online é essa falta desse contato, né, de vocês com as plantas, porque é muito importante, né, para todas essas que nós estamos falando hoje, essa questão do cheiro, com exceção do maracujá, que ele tem mais componentes, né, fixos, a importância maior dele, né, são, em relação ao efeito farmacológico, são os componentes fixos, ou seja, não o óleo volátil, mas aqui no caso do alecrim e das outras espécies, tem uma característica organoléptica bem importante, né, que é essa questão do odor. Então, aqui é um exemplar sem as flores, e aqui um exemplar, né, bem florido, bem desenvolvido. Nós podemos usar o alecrim tanto de plantas que estão floridas, quanto de plantas que estão antes do período da floração. Em geral, quando se usam as folhas, é melhor antes do período da floração, mas não é possível usar também, nesse caso aqui, as folhas, mesmo que a planta esteja florida. É uma planta perene. No caso, na unidade de saúde, tem muitos anos que ela existe já lá, e nós estamos percebendo que ela já está chegando, né, no final da vida, então agora nós estamos produzindo mudas para ter novos exemplares dessa espécie, mas é uma espécie que se adapta bem. No começo ela tem muita exigência de cuidado, no começo da vida, e depois não.
inclusive ela resiste, né, a questão de seca, a questão do solo, ele não precisa ser um solo muito adubado, inclusive para plantas medicinais, não é uma regra geral, mas a maior parte das plantas, se o solo for muito adubado, excessivamente adubado, elas diminuem essa produção das substâncias ativas. Então, é preciso ter cuidado também para não exagerar nessa questão da adubação. E aqui também é usado o chá, na forma de infusão dessa espécie. No caso dela, é melhor não utilizar a tintura para uso oral. Tá? A tintura é utilizada mais como analgésico, né, para situações de artrite, de problemas que envolvam mais dores, né, musculares, dores, né, articulares, porque é o seguinte, é uma espécie, não que ela tenha uma toxicidade excessiva, mas é uma planta que ela estimula a circulação sanguínea, e ela favorece também essa questão do aumento da força, né, dos batimentos cardíacos, pode resultar em taquicardia, então tem que ter esse cuidado. E como quando a gente prepara uma tintura, esse extrato acaba ficando mais concentrado, é importante, né, a quantidade de óleo também, né, proporcional em relação aos outros, de óleo essencial em relação aos componentes fixos também é amplificado. Nesse caso, é mais recomendado o uso do chá, tá, e não da tintura para uso oral. Da tintura seria mais para uso tópico, porque justamente ela tem esse efeito no sistema cardiovascular. Então, nesse sentido, a gente tem esse cuidado, e também não é contraindicado, né, para pessoas com problemas cardíacos, mas precisa ter esse cuidado em relação à dose ingerida. Em relação à dose, muitas vezes as pessoas nessa ânsia, né, de resolverem suas situações de saúde exageram na dose, mas não é necessário, e nesse caso aqui é contraindicado, realmente. Aqui, no caso, as folhas, elas são bem densas, uma colher de chá para uma xícara de água, né, só para vocês terem uma ideia, é suficiente. No caso da camomila, uma colher de sopa, porque ela é bem mais leve, né, então a gente precisa de um volume maior para resultar na mesma massa de planta, mas é para ter mais uma ideia a respeito dessa questão de quanto que se utiliza. Eu falo mais no sentido das colheres, porque, em geral, é o que as pessoas têm disponível em casa, né? Então, a ideia de trabalhar com plantas frescas ou com drogas vegetais é que as pessoas façam o preparo do chá em casa. Então, é importante usar essas medidas mais fáceis. Às vezes, né, eu uso balança e tudo, mas nem todo mundo tem uma balança em casa para poder fazer essa medida exata da massa de planta que vai ser utilizada. Então, isso em relação ao alecrim. Eu vou falar sobre outras espécies, e no final dessa segunda etapa aqui do mini curso, eu vou falar também sobre a parte da influência da alimentação baseada em plantas, inclusive na parte de saúde mental. Nós temos esse recurso terapêutico, mas, como eu mencionei antes, a fitoterapia, idealmente, ela não envolve apenas o uso das plantas que são classicamente, né, denominadas plantas medicinais, mas também os alimentos de origem vegetal, eles têm também efeitos terapêuticos muito interessantes, eu vou mencionar melhor eles ao final dessa segunda etapa do mini curso. Então, só para não ficar apenas, né, preso nessa questão das plantas medicinais, pensar em saúde de uma forma mais abrangente. Agora, vamos partir mais para algumas plantas que são tradicionalmente utilizadas para diabetes, então vamos mudar um pouco, né, o enfoque. Então nós continuamos nessa questão de doenças crônicas, apesar de que quando a gente fala, né, de uma insônia eventual, não classifica como uma doença crônica, mas agora entrando mais na questão do diabetes. Assim como para a questão da saúde mental, para o diabetes também tem muitas evidências a respeito dessa questão da importância da alimentação baseada em plantas. E, no caso, as plantas medicinais entrariam como um adjuvante, né, tanto em relação aos medicamentos convencionais, quanto em relação aos hábitos alimentares. Essa questão do uso de plantas medicinais em doenças crônicas, nós precisamos levar em consideração uma questão, né? Essas primeiras espécies que eu vou mostrar para vocês são espécies que não tem ainda a questão, né, de estudos clínicos, a questão do uso prolongado. Então, o ideal é realmente que elas sejam utilizadas de uma forma, assim, não 100% contínua. Uma indicação interessante é usar durante, né, períodos em que exista um descontrole, né, na questão no caso aqui da glicemia,
e que elas sirvam como um auxiliar no sentido para os níveis retornarem ao normal, associado, né, com os medicamentos. E no caso também, as plantas, é interessante até falar isso em relação a esse cipoinsulina, porque apesar dele ter, né, esse nome cipoinsulina, mas as plantas, elas não substituem o uso da insulina, né, então pessoas que são diabetes, insulino dependentes, elas vão continuar necessitando da insulina. No caso, as plantas, elas têm sido mais estudadas para diabetes do tipo 2, que é justamente para auxiliar nessa questão, né, dos efeitos farmacológicos dos medicamentos convencionais. Se for usada para uso crônico, em geral, a recomendação é que se use umas 2 semanas e se faça um intervalo aí de 1 semana e depois continue esse uso. É uma forma tradicional de se lidar com essa questão do uso crônico de plantas. Uma outra opção seria alternar as espécies, então se usa uma espécie por 2 semanas, outra espécie por outras 2 semanas e se vai alternando. Mas, em geral, a utilização é mais nesse sentido, quando necessário, quando existe um descontrole, para ajudar nesse retorno. Em relação a essa espécie, essa primeira que eu coloquei para vocês, tem ainda muito pouco mesmo em relação a conhecimento científico sobre ela. Tem, inclusive, estudos com resultados contraditórios, então, tem tanto pesquisas em animais mostrando a questão do efeito hipoglicêmico, quanto a questão da ausência desse efeito. Em humanos também é a mesma coisa, então, é uma planta que precisa ser melhor compreendida. Tem a questão da diferença em relação aos locais onde essa planta foi cultivada, talvez em relação ao modo de preparo, então, né, nós precisamos compreender melhor ela do ponto de vista científico. Quando acontece essa situação em que uma planta, essas contradições, inclusive poucos estudos, nós precisamos, na verdade, investir mais nesse estudo dessas espécies e não deixá-la de lado. É uma espécie que realmente eu acho que vale a pena se estudar mais e se realmente for demonstrado que ela não atende a essa finalidade, se passaria a não discutir mais o uso dessa espécie. Então, no caso aqui, seriam as folhas. Tá, eu mostrei aqui os frutos, mas porque, né, ajuda na questão da identificação. Aqui são as flores bem de botão floral ainda, né, sem desenvolvimento. Tem uma trepadeira, então ela precisa, que no caso ela está na cerca, né, da horta da unidade de saúde da família. Enfim, então essa, né, é uma das espécies que tem esse potencial aí para auxiliar ali no tratamento do diabetes. Uma outra espécie que, para essa, nós já temos, assim, muito mais pesquisas, no caso aqui, o melão de São Caetano, né, a Momordica charantia. Nesse caso aqui, é usado principalmente o suco dos frutos, incluindo as sementes. Tem variedades também dele. No Brasil, eu só tenho visto essa variedade com o fruto menor e bem amarelo, mas tem, inclusive, pesquisas feitas com variedades, se eu não me engano, é indiana, que é um fruto maior e mais esverdeado, mais alongado, mas se trata da mesma espécie, então seriam também variedades, né, dessa mesma espécie. Então, nesse caso, tem bastante pesquisas, principalmente, né, na parte de farmacologia clínica, né, ainda não tanto em seres humanos, mas existem também essas pesquisas, e é uma espécie que, assim, tem descrição de uso das folhas e dos frutos, mas a maior parte das pesquisas tem sido realizada com os frutos, e ali é muito fácil, né, de reconhecer. É uma trepadeira também, assim como o cipoinsulina. Aqui na zona rural ele se desenvolve muito bem, tá? Então uma planta bem interessante, né, para regiões assim mais, aqui no caso ainda não é exatamente o semiárido, mas é já uma zona de transição, então é bastante seco. Uma parte da zona rural já né, em região de semiárido, então é uma planta que a gente pode estudar, é uma planta interessante nesse sentido, em função dessa questão do uso aqui, como auxiliar no controle do diabetes, no tratamento, não para reverter, né, mas para controlar essa questão da glicemia. Aqui eu coloquei também as flores dele, mas para essa questão, né, de ajudar na identificação. A outra que é bem conhecida também, acho que de todas essas espécies, talvez essa seja a mais conhecida do ponto de vista de uso para o diabetes, que seria a pata de vaca. No caso aqui, eu coloquei a espécie Bauhinia forficata, porque é a espécie mais estudada dentre as patas de vaca. Tem diversas, vou colocar aqui a flor,
o que eu tenho observado mais, assim, porque é uma espécie muito utilizada em cidades, como árvores que são plantadas nesse sentido, né, de embelezamento mesmo das cidades. Agora, não essa espécie aqui, né, não a Bauhinia forficata especificamente, mas outras espécies de Bauhinia. Existem mais estudos e existem mais relatos, né, de uso tradicional para a Bauhinia forficata. Então, é importante também essa questão de distinção. Pelo menos aqui na cidade, a maior parte das Bauhinias que são cultivadas tem a flor rosa. Tem uma espécie com a flor branca, mas não é a Bauhinia forficata, é uma espécie diferente, então a gente precisa ter um cuidado nesse sentido. E são espécies que se desenvolvem bem também, assim, apesar, né, de ser uma árvore, de demandar um tempo maior, né, para o crescimento, é uma planta que é interessante ser cultivada, ser resgatada. No caso, se usam as folhas, tá? Então, aqui, ela tem formato aqui que lembra justamente uma pata de vaca. Então, por isso que ela tem esse nome popular. Essas 3 espécies que eu coloquei aqui, como exemplos de espécies que têm essa questão desse efeito hipoglicemiante, são espécies que têm demonstrado também uma segurança no uso, então não significa que elas vão ser usadas de forma exacerbada, mas são espécies consideradas seguras, o que dá também para a gente uma tranquilidade maior no uso delas. As próximas, que vão ser o alho e o açafrão, já são espécies que elas têm tanto um efeito nessa questão do diabetes, quanto na questão de problemas cardiovasculares. Então, por exemplo, auxiliar em hipertensão, pessoas que têm colesterol elevado, lipídios elevados. Então, tem essa questão do efeito antioxidante também, que auxilia muito, né, nessa questão dos problemas cardiovasculares. Então, aqui seriam plantas que são utilizadas tanto tradicionalmente, e que tem também já pesquisas relacionando o uso, aí eu vou explicar melhor, assim, nesse caso dessas espécies, como que elas podem ser utilizadas, porque não é da mesma forma que se utiliza como alimento, né, então aí a gente precisa diferenciar também, então, tanto o alho quanto o açafrão são plantas utilizadas como alimento também, como tempero, e precisam continuar sendo usadas dessa forma, mas a questão é que, assim, para a obtenção dos efeitos terapêuticos, eu preciso utilizar esse alho da forma crua. Então, não adianta, né, eu fazer aquela questão, né, de refogar o alho e pensar que esse alho que eu, né, usei lá no início do processo de cozimento de algum alimento, que esse alho vai manter as suas propriedades medicinais na hora que eu estiver ingerindo esse alimento. Tem uma diminuição. Então, no caso do alho, é importante se usar ou na forma de infuso, ou tem uma forma de uso bastante popular, muito tradicional aqui na região, em outras regiões, que é se colocar um dente de alho, também tem isso, a questão da dose, né, um dente de alho por dia é suficiente, um dente de alho em água e beber essa água, né, depois de cerca de, né, vamos dizer, uma noite toda, porque demora mais. Então, quando a gente fala dessa questão da extração, a gente precisa ter em mente que quando nós não usamos aquecimento, o processo extrativo, ele é muito mais lento. Então, quando, né, não se usa aquecimento, nós precisamos deixar essa planta em contato com a água por muito mais tempo, tá? Que nesse caso é de um dia para o outro. No caso das tinturas, que eu mencionei antes, seriam 1 ou 2 semanas, né, em contato com o álcool, pelo modo mais fácil de preparar. Mas depois eu mostro um vídeo para ficar mais clara essa questão. Então, aqui nesse caso também nós podemos preparar uma tintura de alho. O preparo das tinturas não envolve calor. É possível utilizar também o alho nessa forma com finalidade terapêutica. Então, eu estou colocando ele mais como um exemplo de planta para tanto essa questão, né, de sistema cardiovascular, quanto para diabetes, mas ela também é uma planta importante no caso de infecções, é muito utilizada, né, para gripes, como uma planta que melhora a questão do sistema imunológico. Então, o alho tem sido estudado em diversas áreas, né, para diversas doenças. Então, tanto doenças agudas quanto doenças crônicas. Então, coloquei aqui só uma foto para ilustrar, porque é uma planta bastante conhecida. Algo interessante, que eu vou colocar mais como uma curiosidade, mas eu não cheguei a ler pesquisas fazendo essa comparação, que aqui tem um alho que ele é menorzinho, ele é cultivado de forma, muitas vezes, agroecológica, pelos agricultores aqui da região, de outras regiões da Bahia, que ele é isso, ele é menor e um pouco mais roxo, e a ele é associado um efeito
maior, talvez justamente porque assim, porque ele, né, ele é menor, mas ele contém, né, essas substâncias ativas, enfim, ele pode ser utilizado também, né, e tem esse conhecimento mais popular que atribui a ele, né, inclusive ações mais interessantes do que o alho comercializado. Aí eu fico até pensando que talvez seja essa questão até do cultivo, né, agroecológico, porque para as plantas em geral, né, tem se percebido a grande importância do modo de cultivo nessa questão dos efeitos medicinais e dos nutrientes também, a questão dos alimentos mais orgânicos, no caso. Então, aqui, o alho realmente é uma planta que é interessante nós inserirmos nesse elenco de plantas que são utilizadas terapeuticamente. Outra, o açafrão que nós estamos falando é a cúrcuma longa, que é esse açafrão aqui, ó. Esse aqui foi um açafrão que nós colhemos na horta do Centro de Atenção Psicossocial, que existia, né, a oficina de horticultura. Geralmente ela é vendida como tempero, na forma de um pó, que é muito utilizado, por exemplo, em arroz. Então, é uma espécie, né, mais conhecida nesse sentido, como tempero, do que como uma espécie medicinal, mas aqui na região tem algumas pessoas que conhecem esses efeitos medicinais do açafrão, e o açafrão, ele tem sido uma das espécies medicinais mais estudadas, e o que tem se percebido é que ele atua em diversas vias, né, do nosso organismo. Então eu coloquei aqui mais com essa questão do enfoque, né, para doenças cardiovasculares e diabetes, mas ele atua de uma forma geral, inclusive assim, auxiliando nessa questão de prevenção de câncer. Então, nós temos uma planta muito interessante. Agora, a questão dele é o seguinte, apesar de ter muito nessa questão dos estudos farmacológicos, mostrando diversos mecanismos de ação diferentes para extratos do açafrão, muitos estudos, eles são feitos apenas com a curcumina, que na verdade é um conjunto de 3 substâncias que estão presentes no açafrão. E esses estudos, eles têm mostrado uma biodisponibilidade muito baixa. Então, pouco do que é ingerido, né, quando é ingerido só, né, essas substâncias, pouco do que é ingerido realmente chega a fazer efeito, a eliminação também é muito rápida, então existe um problema ali nessa questão da biodisponibilidade. Agora, o que é bem interessante é que já está bem, né, definido que existe um aumento enorme da biodisponibilidade, né, tem um artigo que cita 2.000%, né, de aumento da biodisponibilidade do açafrão quando ele é utilizado em associação com a pimenta do reino, em alguns lugares é chamado de pimenta preta, porque essa pimenta preta tem a piperina que auxilia nessa questão aumentando a biodisponibilidade dos componentes ativos do açafrão, que no caso são tanto os curcuminoides, né, que seriam, né, a curcumina, essa mistura de substâncias, todas da mesma classe, quanto os óleos essenciais. Então, ele tem também esses óleos essenciais, e os óleos essenciais também auxiliam nesse aumento da biodisponibilidade. Então, o que parece é que é mais interessante usar o açafrão completo, sem ter essa questão do isolamento de substâncias, né, no caso ali a curcumina, para uso terapêutico, não, de se usar a planta mesmo. Agora, esses curcuminoides, eles são também muito instáveis. Então, é a mesma questão do alho. É importante, por exemplo, essa questão do uso medicinal, adquirir os rizomas mesmo, né, a parte medicinal, no caso, são os rizomas. Aqui eu estou mostrando, né, a planta inteira, e os rizomas seriam esses caules, na verdade, subterrâneos, e a partir, né, desses caules subterrâneos que são formadas as raízes. Então, se colhe, né, esses rizomas, se retiram as raízes e essas partes aéreas, essas folhas. O ideal é preparar, vamos dizer, um chá, ou mesmo usar, né, nos alimentos, o açafrão triturado, né, ou cortado na hora, né, pulverizado na hora do uso. As substâncias se preservam melhor quando esses rizomas estão mais intactos. Então, a gente, né, tem tanto essa dificuldade em relação à biodisponibilidade, quanto em relação à questão da instabilidade, mas é uma planta, né, que pode ser utilizada tanto na forma de infuso, quanto no preparo de tinturas, aí preferencialmente já junto com a pimenta do reino. Pode ser utilizada também em alimentos, mas aí nesse caso, ao invés de utilizar esse açafrão no início do preparo dos alimentos,
né? Então, nos últimos minutos, se acrescenta o açafrão e se ingere esse alimento. Ele é muito conhecido também pelos efeitos anti-inflamatórios, né? E como é uma planta muito segura, então ele pode ser utilizado em tanto, né, uso interno quanto uso externo, inclusive tem sido muito indicado para uso interno, justamente para favorecer essa questão, né, dos benefícios no sistema cardiovascular, para diabetes e para a questão, né, do efeito anti-inflamatório. Então, também é uma planta que eu tenho percebido, pelo menos aqui na região, que ela é mais valorizada como tempero, mas, né, tem esse conhecimento que precisa também ser melhor difundido em relação aos efeitos terapêuticos dessa espécie. É uma espécie que tem uma exigência de água maior, mas é cultivada aqui, é possível esse cultivo, desde que ela seja irrigada. Então, elas têm um desenvolvimento muito bom, é uma planta, né, cultivada no mundo todo. Então, enfim, é uma espécie que é interessante nós inserirmos nesse contexto da fitoterapia. E aí já tem uma interface, né, bem grande, bem forte entre a questão, né, alimentícia e das plantas medicinais, mesmo porque muitos alimentos têm, inclusive, os fitoquímicos presentes nas plantas medicinais. Eu vou mencionar isso mais ao final dessa segunda parte. Agora, entrando mais em plantas que são utilizadas em situações mais de cólicas, né, cólicas menstruais, principalmente, que é um problema que acaba acometendo muitas mulheres e acaba gerando, muitas vezes, uma dificuldade, tanto no trabalho quanto no estudo, em função dessas cólicas. Então, algumas plantas que podem ser utilizadas, né, nessa situação, uma delas seria a erva doce. Eu coloquei como erva doce porque aqui na região, o Phoenicum vulgare, né, que é essa espécie aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês, que eu tenho ela também plantada aqui em casa, um caule bem longo, tem essas folhas bem fininhas, umas inflorescências, no caso aquelas estão em formação ainda, mas aquelas vão se desenvolver melhor. Os frutos, eles vão ser formados a partir dessas inflorescências, tá? Então, cada florzinha dessa, cada partezinha dessa daqui, ó, cada pontinho desse amarelo, vai se transformar numa flor, e essa flor vai se transformar num fruto, que é a parte utilizada. Podem ser utilizadas as folhas, tá? Inclusive, essa daqui tem um cheirinho, né? É semelhante ao cheiro do fruto, porém, os efeitos são menos intensos, tá? Então, realmente, a parte que é recomendado o uso seriam os frutos. Essa espécie, o Phoenicum vulgare, ele é conhecido em diversas regiões do país como funcho, tá? Então, é um outro nome popular que é muito comum, tá? Em outras regiões, principalmente no sul, no sudeste, ele é muito conhecido por esse nome popular. Aqui é mais as inflorescências mais destacadas. Não é uma planta brasileira, ela não é nativa do Brasil, mas ela se desenvolve muito bem aqui, inclusive em regiões mais secas, e aqui os frutos, no caso aqui, eles já estão muito secos. Para uso medicinal, é interessante colher antes desse estágio em que eles já estão excessivamente secos, mas eles têm um odor bem característico, e eles podem ser utilizados tanto como um chá, obtido por infusão também, em função dessa importância dos óleos essenciais para os efeitos terapêuticos, quanto em formato de tintura. E aqui em casa é mais essa questão do uso muito das tinturas, porque eu não tenho esses frutos disponíveis o ano todo. Apesar de que eu posso também fazer esse processo de secagem dos frutos e utilizá-los para fazer chá no decorrer do ano. Nesse sentido, das cólicas menstruais, é importante também que se aumente, né, a quantidade de verduras, de sementes oleaginosas, de legumes, né, de plantas em geral na alimentação, que isso vai ter um efeito também benéfico. Então, na verdade, diversas doenças hoje em dia, elas estão muito associadas com os hábitos de vida, né, ocidentais. Então, é muito importante nós trabalharmos mais, assim, no sentido de melhorar os hábitos, né, das pessoas, para que as pessoas nem precisem das plantas medicinais. Atualmente, eu tenho trabalhado muito nessa ideia de que nós precisamos trabalhar mais com a questão de prevenção, para que as pessoas não precisem nem dos medicamentos convencionais e nem das plantas medicinais. Seria realmente uma situação bastante ideal e diminuiria muito o sofrimento de uma porcentagem significativa das pessoas. Outra planta que é pouco conhecida como uma planta medicinal, né, o orégano, eu também, no caso, eu compro ele
seco, né, para uso como alimento. Então, aqui, né, as folhas secas, é o Origanum vulgare. Aqui, né, só uma foto das plantas. Ele tem um odor também bem característico, então fica muito fácil a identificação dele pelo odor. São umas folhas bem pequenas, né, um verde musgo. E, além disso, né, dessa característica morfológica, nós conseguimos, né, facilmente identificar pelo odor. O orégano, eu acabei inserindo, não por ser uma planta de fácil cultivo aqui, ela não é uma planta que exige um cuidado maior, porém, é uma planta que faz parte das tradições da minha família em relação ao uso de plantas medicinais. E um outro fator bem importante é que tem também muita pesquisa sendo realizada com as folhas do orégano em relação aos seus efeitos medicinais. Então, é uma planta que realmente vale a pena, né, um estudo mais aprofundado dela, resgatar esse uso tradicional. Existem, né, algumas pesquisas nesse sentido, mas é bem mais amplo, né, a questão das pesquisas que têm sido realizadas com o orégano. Algo que vou estudar ainda mais seriam os efeitos dele em cálculos renais. Então, é algo que realmente não tem se estudado mais até os efeitos em cólicas renais do que na questão da dismenorreia. E é uma planta também utilizada na forma de infusão, porque justamente as folhas são bem fininhas, então ela libera facilmente o extrato. E a presença importante do óleo essencial, né, com diversos componentes que atuam nesse sentido como um antiespasmódico, assim como a erva doce também atua como um antiespasmódico. Falando dessa questão do cálculo renal, uma outra planta que é bem interessante é o quebra-pedra. O que nós temos mais aqui em Vitória da Conquista seria o Phyllanthus tenellus, mas a espécie que é mais estudada é o Phyllanthus niruri. A farmacopeia brasileira, ela coloca as duas espécies como medicinais, porém no formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira consta só, por enquanto, o Phyllanthus niruri. E, realmente, assim, para o Phyllanthus tenellus nós temos menos informações do ponto de vista científico, mas elas são espécies muito relacionadas, tanto, né, do ponto de vista morfológico, quanto em relação à questão dos efeitos terapêuticos. Então, eu coloquei aqui, ela nascendo do lado da babosa, é uma planta que cresce, na verdade, espontaneamente, eu, pelo menos, não tenho o hábito de cultivá-la, eu só mantenho os exemplares que se desenvolvem naturalmente no quintal. E aqui, de uma forma, assim, um pouco mais clara, para a gente conseguir observar melhor as características dela. Então, tem uma espécie de quebra-pedra que é mais rasteira, que não deve ser utilizada, tá? Ela tem um látex, não é interessante o uso dela. Mas essa espécie aqui, tem um exemplar dela aqui que eu colhi, só para vocês terem uma ideia. Ela cresce mais do que isso, mas é aqui, ó, né, aqui a raiz, né, a questão do caule, aqui ela já está seca, porque eu colhi já tem uns dias, e nós podemos observar aqui os frutos, tá, então essas bolinhas aqui, que aparecem também nessa foto, são os frutos. Essa é uma espécie que é utilizada inteira, tá, desde a raiz, né, até as partes aéreas, folhas, idealmente quando ela está florida, mas também pode ser utilizada quando ela se encontra já com os frutos formados. Tem sido atribuída uma toxicidade maior para os frutos, então por isso essa recomendação do uso dela antes da formação dos frutos. As flores, elas são bem pequenas mesmo, mas dá para observar, tá? Porque quando ela está florida, você percebe que tem umas flores bem minúsculas e não tem essa presença dessas bolinhas que seriam os frutos, né? Que seriam a etapa posterior. Existem também algumas divergências na literatura em relação a essa questão da parte usada. Algumas referências, alguns autores colocam como somente as partes aéreas e outros incluem as raízes. Eu tenho incluído as raízes nas indicações. E também em relação ao modo de preparo, alguns autores colocam como infusão, outros como decocto. Como é uma planta que envolve, né, a raiz e o caule, o uso de raiz e caule, que já são partes da planta, órgãos que são mais difíceis de serem extraídos, é interessante o uso do decocto, tá? Nesse caso, apesar das folhas serem de mais fácil extração. E nesse caso também, as substâncias ativas, elas são fixas, elas não são voláteis, então eu consigo manter as substâncias presentes, mesmo preparando essa espécie na forma de um decocto. Geralmente eu deixo ali uns 10 minutos de cozimento. E aqui se usa muito também esse termo, né, cozimento da planta. Então se deixa a planta, né, em contato com essa água fervente de 5 a 15 minutos, de uma forma geral, mas para essa espécie aqui, 10 minutos já seria muito suficiente
para fazer essa extração toda. Em relação aos efeitos dela, é interessante mencionar que ela não é uma planta que quebra, né, os cálculos renais. Na verdade, se a pessoa já tem um cálculo renal muito grande, que não é possível, né, a sua eliminação sem a fragmentação, não é indicado o uso dessa planta. Tá? Então, essa planta seria mais para auxiliar na eliminação de cálculos renais menores e na prevenção também. Então, o interessante dela é que também ela auxilia na prevenção, né, na não formação de novos cálculos renais para aquelas pessoas que têm, e lembrando que nesse caso dos cálculos renais é essencial a questão da ingestão de água. Nada substitui a questão da ingestão de água, que na verdade é importante para a saúde de uma forma geral. Aí, nesse sentido, também vou fazer um parênteses aqui, eu não gosto muito, assim, dessa coisa de indicar o chá no lugar da água. Eu acho que, assim, a água precisa ser ingerida e o chá, geralmente se utilizam, né, umas 2 a 3 xícaras ou 4 de chá por dia. Além disso, é importante, né, a ingestão da água mesmo, da água filtrada, purificada, enfim, da água potável, além da questão do uso do chá. Principalmente se a pessoa já tem essa tendência de formação de cálculos renais. É importante a gente ter esse cuidado e ter em mente essa questão dos efeitos e o que essa planta pode ajudar e em que essa planta não pode auxiliar. Uma outra coisa que nós observamos é assim, ela precisa também de uma secagem mais intensa, em estufa, cerca de uns 40, 45 graus, para a sua secagem, para que seja garantida essa estabilidade dela por pelo menos um ano, né? Porque, em geral, as plantas medicinais, quando elas são secas de uma forma adequada, elas podem ser utilizadas durante um ano. Para a segunda parte aqui desse curso de fitoterapia, na verdade tem uma terceira parte ainda mais focando nas doenças agudas, mas esse final dessa parte mais relacionada com as doenças crônicas, eu gostaria de fazer uma abordagem em relação à alimentação baseada em plantas. A alimentação, ela tem uma influência muito grande, principalmente na questão das doenças crônicas. Então, tem aumentado muito, é algo bem preocupante, as doenças crônicas. Então, tanto no sentido de doenças cardiovasculares, diabetes, cânceres, depressão, ansiedade. Então, nós temos situações de saúde que têm aumentado, né, a prevalência no mundo, e isso tem sido associado em estudos epidemiológicos à questão dos hábitos de vida ocidentais. E dentre esses hábitos de vida ocidentais está uma alimentação ocidental. Essa alimentação ocidental, ela acaba sendo muito repleta de alimentos industrializados, os piores seriam os ultraprocessados, bem conhecido do ponto de vista científico, que devemos ou minimizar, né, ao máximo, ou realmente nem utilizar, né, nenhum alimento ultraprocessado. Eu tenho seguido mais a linha de não utilizar alimentos ultraprocessados, utilizar alimentos. Então, tem muitos pesquisadores, inclusive, colocando essa questão, né, de que alimento ultraprocessado, na verdade, muitas vezes chega ao ponto de nem poder ser classificado, né, teoricamente, como um alimento, apesar dele ser registrado como um alimento. E algo que a gente precisa ter em mente é que esses alimentos ultraprocessados, eles não precisaram passar por pesquisas para mostrar a segurança, né, do uso deles, né, da inserção deles na nossa alimentação. E agora as pesquisas justamente têm mostrado os malefícios que esses alimentos ultraprocessados têm causado na humanidade, né, como um todo. E agora está tendo esse resgate de uma alimentação não só natural, né, com alimentos de verdade mesmo, mas uma outra abordagem que vai um pouco além dessa, além da alimentação, ela ser mais voltada para a questão de comida mesmo, né, feita com ingredientes naturais, que seja minimizado realmente ao máximo o uso de animais. As dietas que têm sido mais apontadas em estudos epidemiológicos, como dietas, inclusive terapêuticas, né, não apenas dietas saudáveis do ponto de vista nutricional, mas também terapêuticas, são as dietas que incluem uma quantidade muito pequena, né, ou nada de produtos de origem animal, ou os próprios animais. Eu vou classificar isso aí um pouco depois. Queria mostrar só algumas fotos que eu tirei aqui em casa mesmo. O meu Instagram é Patrícia Krepski. Eu tenho compartilhado muito essa questão das possibilidades, né, de alimentos de origem vegetal, justamente porque as pessoas em geral têm muita dificuldade, né, de imaginar como é que seria uma dieta apenas com vegetais. Sendo que as possibilidades são inúmeras, eu vou mostrar diversas fotos e não se esgotam as possibilidades aqui. Então tem os sucos, né, uso muito a questão dos
dos sucos verde, ou com arapronobis, ou com couve, abacaxi, mamão, limão, então tem diversas possibilidades, né? Aqui, açaí com banana, eu acho, né, uma combinação muito, muito boa. Eu tinha acesso a açaí de sistema agroflorestal, há um tempo atrás, aí eu fiz muito uso de açaí, aí hoje em dia eu já não tenho mais, quero açaí mesmo, sem ser processado, na verdade só colhido e congelado, e sem agrotóxicos, então eu fiz uso do açaí por um período, inclusive cultivado aqui na Bahia. Mas agora eu não tenho mais feito uso justamente por essa falta, né, do fornecedor. Morangos também, teve uma época em que eu fiz uso mais de morangos, hoje em dia não, porque justamente o agricultor que produzia morangos não está mais produzindo, né, que morava aqui perto de casa. Aqui, né, o repolho, aqui, aí essas questões, né, das cores, né, então isso aí é muito clássico, né, essa questão da ingestão de alimentos com cores variados, então aqui eu coloquei, né, o repolho roxo, que eu acho inclusive ele maravilhoso quando a gente corta, né, do ponto de vista mesmo do visual. Aqui é um doce, tipo um mousse de inhame com cacau alcalino. Eu restringo bastante o uso desse alimento, pois, apesar de ter o inhame, que é extremamente saudável, e o cacau alcalino também, mas ele precisa adicionar muito açúcar. Não cheguei ainda a conhecer uma receita, né, com o cacau alcalino e o inhame, que precisa a adição de açúcar, e eu tenho diminuído, assim, na verdade eu tenho eliminado mesmo o consumo de açúcar, tanto o refinado, quanto o mascavo, demerara, porque afinal de contas todos eles têm açúcares simples em excesso. E aqui, nesse caso, é uma preparação muito gostosa, mas ela tem açúcar em excesso. Então, eu tento, né, realmente fazer poucas vezes no ano. Por exemplo, risoto de beterraba. No caso aqui, eu coloquei queijo também. Eu tenho tentado diminuir o queijo, mas eu ainda faço uso de queijo. Então, porque, né, eu sigo uma dieta mais ovo-lacto-vegetariana, aqui com rúcula, que é uma combinação perfeita. Nas saladas simples, assim, né, no caso aqui o rabanete com alface, que eu acho que também é uma combinação muito boa. Aqui alface com capuchinha e rúcula, que também fica, né, bem saboroso. É interessante a gente trabalhar essa questão dos diversos sabores, né, num prato. Então, por exemplo, eu acho a capuchinha muito picante, mas aí o alface meio sem graça. Então, eu coloco a capuchinha junto com o alface para ter não tantos benefícios da questão antioxidante da capuchinha, mas de uma forma mais suave. Macarrão eu tenho também colocado uma vez na semana só, apesar de não ter problema com glúten, aqui com quiabo e alho. Esse alho aqui, ele foi bem refogado e tudo, então já não é um alho, né, utilizado como medicinal. Aqui parece carne, mas não é de casca de banana verde, mas pode ser utilizada casca de banana madura também, então fica maravilhoso, fica uma delícia. E a questão é essa, um dos grandes problemas que existem na atualidade, a alimentação prazerosa, ela está muito associada com o uso de alimentos industrializados, e nós precisamos desmistificar isso, porque na verdade a ideia justamente é nós continuarmos tendo prazer com o alimento, né, não vejo possibilidade nenhuma de qualquer dieta ter sucesso se ela não for gostosa, então realmente, né, precisa ter essa questão do sabor. Aqui é um catado vegetariano, ele vai ovo também, com arroz e rúcula, aqui batata doce, esse aqui já é vegetariano estrito, é batata doce, uma folha, ou com espinafre, com uma planta mais forte, mas eu já fiz com arapronobis, fica bem gostoso também. Mostarda é uma planta que cresce muito bem aqui, muqueca de banana da terra, ou de ovo, aqui é uma outra foto do catado. Tapioca eu tenho usado, mas eu costumo colocar sempre alguma folha verde escura, tá, como fonte de fibras, porque realmente, assim, já é um produto mais refinado, no caso a goma da tapioca, então a gente precisa de alguma fibra para diminuir essa absorção rápida aí dos carboidratos. Aqui eu uso muito grão de bico, abóbora, tanto creme de abóbora quanto abóbora assada, aqui com alho, no caso, fica muito bom. E o clássico, né, arroz, feijão, com farinha, aí sempre lembrando da salada, de preferência, assim, que metade da alimentação seja crua, pelo menos, né, seja crua. Eu já vou explicar um pouco mais sobre isso, porque disso depois. Aqui arapronobis com ovo. Então, enfim, né, para a gente ter ideia da variação. Cuscuz salgado, com diversos, né, aqui no caso foi com folhas de beterraba, então também tem isso, né, diversas partes dos alimentos que nós jogamos fora, e é um absurdo, assim, são partes extremamente gostosas, né, a folha da beterraba, inclusive, muito mais saborosa, eu acho, pelo menos, do que o couve.
Tomate, já tem bastante pesquisa, né, com ele em relação à prevenção de câncer, assim como o brócolis, então aqui também seria um cuscuz com brócolis, e tudo bem temperadinho, né, com cebola, com salsa, cebolinha, tenho usado também as folhas da cebola mesmo, né, que eu tenho comprado cebola inteira, e as folhas da cebola também podem ser utilizadas aqui com aipim. Então, aipim também dá para fazer uma variedade de pratos, ficam bem saborosos. Pimenta biquinho também, tem plantado aqui em casa pimenta. Banana, sim, essa aqui eu coloquei mais porque ela tá mais feinha, só que assim, né, é orgânica. Então, a gente tem que ter também essa questão de valorizar mais a qualidade nutricional e a ausência, né, de agrotóxico do que o aspecto. As castanhas, né, então, no caso, eu uso mais castanha do Pará, né, para usar mais os produtos aqui do Brasil, cuscuz com banana da terra, milho aqui, que no caso foi colhido até aqui em casa, junto com tomate, então, né, tem diversas possibilidades, e aí, para ter essa alimentação, a gente tem que se organizar para adquirir produtos. Então, aqui são exemplos de alimentos que eu adquiro semanalmente. Essas fotos eu postei no perfil do CSA Umuarama, que é a comunidade que sustenta a agricultura aqui de Vitória da Conquista, que eu faço parte, então a gente recebe semanalmente esses alimentos, uma variedade bem interessante, e todos sem agrotóxicos, todos cultivados em sistema agroflorestal. Aqui era na época que eu fazia mais feira mesmo, né, e aí procurava também os produtos mais locais, então, por exemplo, né, o maxixe, o tomate pequenininho, que é, né, o tomate que cresce mais facilmente por aqui. Então, a gente tem também, dentro das feiras, também tem essa possibilidade. As hortas comunitárias, né, também são uma fonte desses vegetais. Fungos também interessantes, os cogumelos, brócolis, feijões, né, aqui tem diversos tipos de feijão, então, que eu consigo comprar, né, de agricultores agroecológicos, tanto, né, andu, mangalô, ou feijão seco mesmo. E aí, eu estou falando tudo isso por quê? Tem essa questão importante aqui da forma como a gente adquire esses alimentos, né, então, é importante, assim, tanto o modo de produção desses alimentos, para a questão nutricional, então, quanto mais frescos, melhor, quanto mais orgânicos, melhor. Agora, é importante também, e está dentro do conceito de agroecologia isso, a questão da valorização do agricultor. Então, a gente tem que ter em mente também essa questão do mundo como um todo, né? Então, não adianta eu conseguir ter acesso a alimentos adequados se os agricultores não estão sendo valorizados e se os agricultores não têm esse incentivo para produção em sistema agroflorestal. Então, tem diversas formas da gente estar mais próximo do agricultor. Eu acho bem interessante uma questão, se fala muito, né, dessa questão de indicação de profissionais da área da saúde, né, quando nós temos algum problema de saúde, mas é importante a gente ter também como referência os agricultores que fornecem os nossos alimentos. Então, eu tenho procurado comprar de pessoas que eu conheço diretamente ou através de pessoas que justamente participam dessas redes agroecológicas, então, que conhecem, né, os agricultores agroecológicos. Então, nós temos diversas possibilidades, né? Então, tem as feiras agroecológicas que têm crescido no Brasil todo, as hortas comunitárias, que eu já mencionei antes, as comunidades que sustentam a agricultura, que têm crescido bastante também, tem mais de 100 no Brasil todo, e a primeira daqui de Conquista fez 1 ano agora. Os grupos de compra, que também, né, envolvem uma proximidade maior com o agricultor, e as redes agroecológicas, ou seja, né, de pessoas que fazem essa intermediação entre os agricultores e os consumidores, mas de modo a se preocupar justamente com essa questão da valorização dos agricultores e que os produtos também não cheguem com preço absurdo para os consumidores, né? Então, é aquele equilíbrio necessário. Então, quando a gente fala em dieta baseada em plantas, tem algumas pessoas que entendem como uma dieta estritamente, né, vegetal, e realmente, assim, as pesquisas têm mostrado muito benefício, uma dieta vegetariana estrita. Porém, uma dieta que contém um pouco de produtos de origem animal pode ser interessante também. Então, a dieta mediterrânea, por exemplo, é uma dieta que já tem sido muito estudada por essa associação, né, nos estudos epidemiológicos com a questão de saúde das populações que adotam a dieta mediterrânea. Então, seria principalmente baseada em plantas, com ingestão de um pouco de produtos, né, mais de peixes, e muito pouco de outras carnes. Tem a questão do vinho também, do azeite de oliva, que já está bem estabelecido. Outra dieta que tem sido muito estudada é de Okinawa. Okinawa é um conjunto de diversas ilhas no Japão, e é onde as pessoas têm uma longevidade muito grande, assim, tem muitas pessoas centenárias, isso chamou a atenção, né, dos pesquisadores, para justamente se estudar, afinal de contas, o que tem de diferente nessas ilhas, para explicar essa longevidade. E não apenas as pessoas chegam, né, aos 100 anos, ultrapassam 100 anos,
mas também elas ultrapassam os 100 anos com saúde. Então, lá também tem essa questão, né, comparando com a Mediterrânea, também tem essa questão de ser principalmente baseada em plantas, com ingestão também de peixes, mas com menor ingestão calórica. De qualquer forma, a maior parte dos alimentos são de origem vegetal. Essa questão do peixe, realmente, os peixes, eles são bastante saudáveis, tem inclusive aquela questão do ômega 3, que é muito importante no nosso metabolismo. Agora, o que nós precisamos considerar é o seguinte, essas dietas, elas eram baseadas, né, são baseadas, mas principalmente antigamente eram baseadas em peixes frescos, peixes da região e peixes que eram obtidos no habitat natural deles. Hoje em dia os peixes são cultivados, né, são obtidos em cativeiro, são criados com ração, então eles já não são saudáveis como esses outros peixes. Então eu mesmo adotei uma dieta pesco-vegetariana, mas porque eu morava em região de praia, com acesso, né, a peixes frescos. Mas hoje em dia eu tenho pensado muito nessa questão de contaminação do meio ambiente, que infelizmente é uma realidade. Então o peixe ele passa já a não ser uma opção saudável, infelizmente. Então no final nós temos também, né, a questão da dieta vegetariana estrita, que aí seriam só os vegetais, só não, né, só no sentido só para frisar que não tem os produtos de origem animal. Dentro dessa dieta vegetariana estrita, tem grupos de pessoas que além de fazerem uso só dos vegetais, eles fazem uso só de vegetais crus. Mas, assim, é lógico que tem diversas técnicas, né, de culinária que são utilizadas, então tem uma variedade muito grande também de alimentos que são ingeridos, muitas vezes passando por um processo de secagem a baixa temperatura, tipo 40, 48 graus no máximo, que preservam melhor as substâncias ativas desses alimentos. Porque, no final, quando nós falamos de alimentos de origem vegetal, não só as plantas medicinais têm substâncias que agem, né, do ponto de vista farmacológico no nosso organismo, mas essas substâncias, principalmente no caso dos polifenóis, e mais especificamente dos flavonoides, e dos ácidos fenólicos simples também, essas substâncias, elas estão presentes também numa dieta baseada em plantas. Então, existe uma interface muito grande, né, entre os alimentos, os vegetais usados como alimentos e os vegetais utilizados como plantas medicinais. Então, quanto mais, né, se estuda essa questão das dietas, né, principalmente da dieta vegetariana estrita, mais se percebe os benefícios desses metabólitos secundários, né, principalmente desses polifenóis na saúde das pessoas. Não apenas eles, mas assim, eu estou chamando a atenção para os polifenóis porque é uma interface bem importante, né, entre alimentos e plantas medicinais, e através da presença desses polifenóis nos alimentos, nós conseguimos explicar muitos benefícios de uma dieta baseada em plantas. Bom, enfim, então temos o crudivorismo também. O crudivorismo é pouco estudado do ponto de vista científico, mas se nós pensarmos na lógica, né, da dieta vegetariana estrita como algo, inclusive, terapêutico, já está bem estudada a questão, né, para diabetes, doenças cardiovasculares, é o que tem mais pesquisas nesse sentido, e que são causas de doenças e de morte, né, no mundo todo, uma causa muito importante de morte, especialmente as doenças cardiovasculares. Então, nós realmente conseguiríamos fazer uma revolução nessa questão de saúde, né, pensando nessa questão de mudança dos hábitos alimentares. Lógico que não são só os hábitos alimentares, tem a questão do, né, do exercício, a questão dos cuidados em saúde mental, a questão da forma como a gente se relaciona com as pessoas. Então, né, a saúde, ela precisa realmente ser vista de uma forma mais ampla. Porque eu tenho estudado mais essa questão tanto da alimentação baseada em plantas, quanto da questão das plantas medicinais. Depois disso, tem essa dieta ovo-lacto-vegetariana, que é a dieta que eu tenho seguido atualmente. Eu não gosto muito desse termo dieta, porque dá a ideia que é aquela, sei lá, uma dieta para emagrecer, uma dieta, né, sei lá, para um período. Mas porque é o termo que é utilizado, né, na literatura científica, mas seria mais a questão dos hábitos mesmo, alimentares. Então, eu ainda tenho feito o uso de ovo e queijo, no caso, queijo e manteiga. O ovo realmente é, né, um alimento muito saudável, então eu tenho uma certa resistência em retirá-lo, porque realmente ele é, né, nutricionalmente muito interessante. Agora, o queijo eu tenho procurado diminuir, porque, na verdade, é um produto de origem animal. Os animais, a gente tem que considerar essa questão da contaminação, então, o ideal seria, se for consumir, né, algum alimento de origem animal, que sejam animais orgânicos, que eu não tenho, né, visto
como algo comum. Aí tem essa dieta pesco-vegetariana também, que inclui, né, os ovos, os laticínios e os peixes. Eu já expliquei, né, quais são as dificuldades atuais, né, no nosso mundo atual de seguir essa dieta. E tem a dieta semi-vegetariana, que aí incluiria carne em alguns, né, um dia na semana, 2 dias na semana, que de qualquer forma, assim, essa dieta semi-vegetariana eu vejo como talvez um caminho para as pessoas chegarem a outras dietas, porque o que acontece? É claro que é muito difícil, né, essa questão de mudança de hábitos, considerando a sociedade ocidental, a questão do uso de industrializados, porque o tipo de sabor é diferente. Uma dieta vegetariana, ela pode ser maravilhosa, isso tem que ter muito variada para não resultar em problemas de deficiências, né, nutricionais. A dieta vegetariana estrita tem a questão da vitamina B12, né, que geralmente precisa ser reposta. Aí esse também é um outro motivo pelo qual eu continuo usando o ovo, porque aí seria já uma fonte de vitamina B12. Mas, de qualquer forma, essa mudança pode ser difícil. Então, mas é uma mudança que pode acontecer gradualmente, né? As pessoas podem ir gradualmente aprendendo a comer outros alimentos, a ter prazer com a ingestão de outros alimentos. E o interessante é que depois que se consegue fazer esse processo de retirada dos industrializados, não existe mais esse desejo, né, do industrializado, acontece realmente uma reeducação do paladar, então é muito uma reeducação do paladar mesmo, mas aí é lógico, tem que ser uma alimentação bem variada e tem que ter uma alimentação muito, muito saborosa, para realmente a gente conseguir ter esses benefícios. Eu falei da questão da obesidade, um outro benefício, né, das dietas baseadas em plantas, então quanto mais vegetais. Então, tanto para diabetes quanto para a obesidade, essas pesquisas epidemiológicas têm mostrado o seguinte, que para uma dieta, né, vegetariana estrita, os benefícios seriam maiores, né, tanto na perda de peso, quanto manutenção, quanto na diminuição da prevalência do diabetes, quanto no controle do diabetes. Aí, em seguida, né, a dieta ovo-lacto-vegetariana, depois a pesco-vegetariana, depois a semi-vegetariana. Quanto mais vegetais, mais efeitos terapêuticos eu tenho. E a vantagem na questão da obesidade é que, mesmo uma dieta vegetariana estrita, ou as outras, mas principalmente a dieta vegetariana estrita, eu consigo ter perda de peso, ingerindo, assim, o tanto de alimentos que eu tenho vontade, né? Não tem essa questão de ficar aí, né, contando calorias e tal, mas é lógico que são excluídos alimentos extremamente calóricos, né? Então, mesmo que sejam de origem vegetal. Então, bebidas açucaradas são excluídas, né, alimentos muito calóricos são excluídos. Lógico que tem que ter a presença das gorduras, né, mas aí proveniente dos vegetais, abacate, coco, principalmente as sementes oleaginosas, são fontes, né, de gorduras que suprem a nossa necessidade, então a gente tem que ter nessa ingestão de gorduras, mas sem essa questão, principalmente gorduras trans, né, então se exclui totalmente as gorduras trans, e aí é possível, né, fazer essa questão da perda de peso, porque muitas pessoas, quando eu dou cursos de fitoterapia, as pessoas me perguntam, né, sobre plantas para emagrecer. Eu não acho que a fitoterapia, ela, nesse sentido, né, de usar plantas medicinais como recurso terapêutico, ela não é eficaz para emagrecimento. Então, nós precisamos realmente associar com a questão, né, dos hábitos alimentares e do exercício físico para realmente ter uma questão de um emagrecimento saudável. E também tem a questão de que, muitas vezes, a pessoa geneticamente já tem uma tendência, né, para ter um corpo mais obeso, então isso também, assim, é uma questão da sociedade como um todo apoiar, né, essas pessoas e tudo, porque é muito cruel essa questão de você ter uma obrigatoriedade, né, de ter um perfil X de aparência para as pessoas considerarem a questão de beleza. Então, isso é tudo muito construído, né, de uma forma muito cruel pela questão da mídia. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com isso. Eu acho que tem outras pessoas até que vão ter mais propriedade para falar sobre isso do que eu, mas é um aspecto bem importante para a gente considerar, nesse sentido de uma saúde mais ampliada. Então, tem essa questão da importância, né, das dietas baseadas em plantas, na questão do diabetes, das doenças cardiovasculares, em obesidade, e também na questão dos transtornos mentais, ansiedade, depressão. Então, nós conseguimos ter também benefícios
Em câncer também, é lógico que câncer, e também, né, ansiedade, depressão, as doenças cardiovasculares, nós precisamos ter esse uso, né, dos medicamentos convencionais, e esses hábitos alimentares, na verdade, eles entrariam auxiliando muito. No próximo slide eu vou focar mais na questão de alguns mecanismos através dos quais esses hábitos alimentares interferem na nossa saúde no sentido benéfico. Então, no final das contas, assim, nós fazemos o tratamento, seja fitoterápico, ou seja com medicamentos convencionais, e continuamos com uma dieta ocidental, né, rica em gordura trans, rica em açúcar refinado, e refinado de uma forma geral, né, trigo refinado, açúcar refinado, ou uma ingesta calórica muito alta, muitos produtos ultraprocessados, isso vai ter uma interferência negativa nos tratamentos. Então, é algo que é, assim, de interferência mesmo, de uma interação mesmo, né, medicamento e, não seria medicamento-alimento, um alimento específico, mas medicamento e hábitos alimentares, fitoterápico e hábitos alimentares. Em relação a essa questão dos mecanismos, então nós temos essas substâncias, né, que estão presentes nos alimentos, assim como nas plantas medicinais, os pesquisadores chamam dos fitoquímicos ou dos metabólicos secundários, que são bem estudados do ponto de vista, né, de química, de farmacologia. E no caso dos vegetais, especialmente os polifenóis, a vantagem é que esses polifenóis, eles são substâncias muito seguras. Então, os relatos de polifenóis associados a algum grau de toxicidade estão associados ao uso de polifenóis isolados, né, não em alimentos, nem em plantas medicinais, só a substância mesmo, em altas quantidades, em altas concentrações, e ingestão de agrotóxicos junto. Porque, infelizmente, a maior parte dos vegetais, eles contêm agrotóxicos, e aqui no caso do Brasil, agrotóxicos ainda além do permitido. Então, é um caso, assim, mais grave ainda. Uma questão importante é o seguinte: é mais importante ingerir os alimentos do que, de repente, deixar de ingerir em função dos agrotóxicos. Infelizmente, né, nós precisamos fazer uso desses alimentos, desses vegetais. E a questão é a busca, né? Quanto maior o volume de alimentos sem agrotóxicos ou com o mínimo de agrotóxicos, melhor. Mas não vale a pena deixar de fazer uso de plantas em função, né, da presença dos agrotóxicos, justamente por esses benefícios que elas causam. Uma outra questão bem importante, que aí tem sido associada justamente como um dos mecanismos através dos quais essas dietas baseadas em plantas têm efeitos tão surpreendentes no organismo, seria através da manutenção, ao gerar mesmo uma microbiota intestinal saudável. Então, hoje em dia tem crescido muito, né, as pesquisas em relação à questão da microbiota, especialmente da microbiota intestinal, mas nós temos, né, microbiota na pele, nas mucosas, no canal vaginal, mas tem sido mais estudada essa questão da microbiota intestinal, associando tanto uma microbiota saudável com saúde, inclusive saúde mental, e uma disbiose, né, que seria uma alteração dessa microbiota intestinal, ou seja, alteração, na verdade, na relação entre tipos de bactérias. Eu falo mais bactérias porque são as mais estudadas, mas tem, né, presença de fungos também, que são importantes. Mas o importante é que, assim, uma dieta ocidental, ela causa disbiose, e essa disbiose, ela vai estar associada, vai contribuir de forma muito significativa, tanto, né, para depressão, para ansiedade, para câncer, doenças cardiovasculares. Então, além dos outros fatores já conhecidos, nós temos esse fator também, então nós precisamos cuidar da nossa microbiota. Então, a disbiose, ela está associada, né, com as gorduras trans, com carne vermelha, com os refinados, com os ultraprocessados, excesso de proteína, agrotóxicos também, aí, lógico, o uso de antibióticos, mas que muitas vezes eles são inevitáveis, mas aí também, na última etapa do curso, eu vou falar sobre as doenças agudas, e muitas vezes as plantas, elas vão ter esse benefício de ter os efeitos antimicrobianos sem causar uma disbiose, então isso também é uma linha de pesquisa que tem crescido. Tá? Então, de qualquer forma, o importante aqui é que nós precisamos cuidar da nossa microbiota intestinal muito, porque ela realmente é muito importante, ela interfere muito, né, na nossa vida, inclusive no emocional, e uma forma de cuidar seria com uma dieta baseada em plantas. Na verdade, assim, quando se trata das pesquisas em microbiota intestinal, tem muito mais pesquisas no sentido dos probióticos, que são justamente ou alimentos ou medicamentos que contêm principalmente bactérias e fungos também, que são importantes para manutenção e para reorganização dessa nossa microbiota intestinal e para nos curar da disbiose. Mas, o que eu considero? Se hábitos alimentares podem nos dar esse benefício,
eu não vejo sentido na aquisição de medicamentos, inclusive muito caros, hoje pagar mais por determinados alimentos, por eles terem esses micro-organismos. Então, eu acho que assim, a gente precisa ir pelo mais natural, o mais simples, o mais barato, o mais acessível, para que a humanidade como um todo tenha esse acesso aos benefícios dessas dietas. E, finalmente, uma outra questão que é também extremamente importante, que essa questão das dietas baseadas em plantas, elas são fundamentais no processo, considerando o processo de mudanças climáticas que nós estamos vivendo. Então, o incrível, né, o que é bem interessante é que quanto mais nós ajudamos a nossa saúde, ingerindo a maior quantidade possível de vegetais, mais nós estamos contribuindo, não para reverter, porque infelizmente não é mais possível, mas para minimizar essa aceleração aí do aquecimento global, porque o que acontece, principalmente a criação de animais, ela está muito associada a gerar gases que contribuem com o efeito estufa. Na verdade, sim, se for considerar em massa, eu tenho muito mais massa de bois do que massa de pessoas na Terra. Isso é totalmente inaceitável, assim, né? Uma coisa é ter uma ingestão de animais, outra coisa é nós termos uma superpopulação de animais, né, para suprir essa nossa demanda. E, na verdade, ainda por cima, né, carne vermelha que está justamente associada, né, com problemas cardiovasculares, enfim, com a questão da desbiose. Então, assim, uma das atitudes que nós podemos tomar, e algo que é importante, por exemplo, para os pesquisadores, né, considerarem suas pesquisas, é justamente essa questão da influência, né, dos hábitos alimentares, do potencial dos hábitos alimentares para diminuir essa questão das mudanças climáticas. Lógico que tem, né, os outros fatores, essa questão de combustíveis fósseis, né, também gerando esses gases do efeito estufa, mas nós precisamos pensar naquela ideia, de ampliando ainda mais aquele conceito de, né, de pensar numa saúde mais holística, não só para cada indivíduo, mas também pensando em relação ao planeta. Então, modos melhores de se produzir alimentos, né, com menos impacto ambiental, porque também a agricultura tem muito impacto ambiental. Pensando nessa questão recente das queimadas, tem a questão do clima seco e tudo, mas tem queimadas que são propositais. Então, isso é muito em função, né, dessa necessidade de expansão das fronteiras agrícolas, e muito dessa, principalmente da soja, né, ela não é nem usada para alimentação humana, ela é usada para alimentação de animais, e não só no Brasil, principalmente para exportação. Essa cadeia para a obtenção de animais, ela tem um custo ambiental extremamente elevado. Enfim, então já é mais um fator importante para a gente ir trabalhando com calma, na medida do possível, né, de cada pessoa ir trabalhando isso, e a gente procurar também trabalhar de uma forma mais ampla nessa questão, né, de propaganda, em relação ao, né, alimentos que não sejam saudáveis, enfim, tem diversos aspectos aí da vida na nossa sociedade que precisam ser repensados. Com isso, nós terminamos essa segunda parte desse mini curso, e a última parte, o uso de fitoterápicos mais para essa questão de doenças agudas. Tá? E também envolvendo essa questão do preparo de tinturas, de infuso, de decocto e xarope também.